dia que eu briguei com o filho do diretor. Fui expulsa da escola. Esse momento, assim, na minha vida foi inesquecível. Gente, o que acontece? Esse menino, ele era um escroto comigo. Um escroto de verdade. Só que eu era muito folgada. Muito folgada mesmo. E eu era representante de sala. Porque o que acontecia? Toda vez que tinha alguma confusão na sala de aula, era sempre eu que resolvia. Como, por exemplo, teve uma vez que o professor eventual não deixava a gente mexer no celular e nem jogar truco, uno, qualquer coisa, ele não deixava a gente fazer. Mas ele também não passava lição. Ele queria que todo mundo ficasse em silêncio enquanto ele mexia no celular. Eu achava isso uma injustiça. Aí, o que eu fiz? Fiz um baixo-assinado na sala, bati no peito, falei que foi eu que comecei, levei para o diretor e aí o diretor trocou nosso professor de eventual. Enfim, então eu virei representante de sala, porque tudo que tinha que resolver, gente, eu tanto com o professor quanto com os alunos. Já teve vezes da professora tá, tipo assim, tentando falar na aula e ninguém deixava ela falar. Eu sempre me metia, tipo, cala a boca, porra, sabe? Brigava com todo mundo. Então eu sempre fui com esse meu jeito pra frente. E eu já discuti com várias pessoas por conta disso. E aí, gente, esse menino, ele era muito folgado. Eu já tinha discutido com ele outras vezes. Teve uma vez que, depois do intervalo, ele sentou no meu lugar pra jogar truco. E eu queria sentar no meu lugar. Ele falou que não ia sair do meu lugar, gente. Aí eu empurrei ele, a gente começou a discutir. Ele veio pra cima de mim, só que ele não conseguiu triscar em mim. E a gente começou a discutir muito feio. E as pessoas falavam ainda, tipo assim, ai, o amor e o ódio andam lado a lado. E eu ficava tipo assim, mano, stop. Porque ele implicava muito comigo, gente, muito mesmo. Com tudo, assim, ele ficava me chamando de gordinha. E eu nunca fui gorda, tipo assim, eu sempre fui magrela, sabe? Só que ele ficava querendo me irritar mesmo, sabe? Falando do meu cabelo, me chamando de feia. Ele arrumava motivos pra me irritar, só que eu nem ligava. Por quê, gente? Porque eu humilho igual. Eu chamava ele de cara de rato, calango. Eu humilhava ele também. Mas várias vezes a gente já discutiu feio mesmo, sabe? Então eu e ele já tinha esse histórico. E ele era filho do diretor, todo mundo sabia disso. Teve uma vez que o diretor, que era o pai dele, ainda brincou, falando assim que eu ia ser a futura nora dele. Eu falei assim, só no seu sonho. Porque ele várias vezes teve que resolver situações em que eu e esse menino tava brigando. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. E todo mundo me avisava, Vitória, uma hora que realmente der uma treta, ele não vai ficar do seu lado. Ele vai ficar do lado do filho dele, ok? Aí, eu e esse menino, a gente começou a tretar. O nome dele era Nicolas, inclusive. A gente começou a tretar. Por quê? Porque eu e ele teve uma votação na sala e foi escolhido o representante e a representante. E foi eu e ele. Aí, tava perto da festa junina. E eu e ele não tinha entrado em acordo com algumas coisas que a gente queria fazer. Então, a gente já tinha tido uma discussão. Eu vou resumir porque essas discussões eram discussões bestas, mas que hoje eu tava de ranço da cara dele. Teve outra vez que um professor, depois do intervalo, ele não deixa entrar atrasado. E aí, na hora de entrar, faltando 1 minuto pro professor chegar, que a gente viu o professor descendo as escadas, a gente foi correndo. O que ele fez? Ele fechou a porta e deixou a gente pro lado de fora. Aí ele deixou a gente pro lado de fora da sala de aula. Aí, minha filha, quando eu entrei, mas eu xinguei ele, o professor chegou e o professor brigou com ele. Falou, olha, fulano, só que os professores tinham muito medo, porque ele era o filho do diretor e todo mundo sabia. Então, os professores, tipo, falava, mas ainda passava a mão na cabeça. Que nem ele falava a aula inteira. Ele fazia graça a aula inteira. E os professores, só tinha uma professora que ela era rígida. O resto, tudo deixava ele fazer o que quisesse. Ele levantava e ia no banheiro sem nem pedir autorização. E eu ficava tipo assim, meu, vocês não vão fazer nada? Só que entre tretar com o filho do diretor e você ter um emprego, os professores preferiam o emprego. Só que ele era muito folgado mesmo. Enfim, nesse dia que ele fechou a porta, foi depois dessa discussão que a gente teve, tipo, um dia depois. E aí ele fechou a porta e o professor chegou e eu falei, fulano fechou a porta. O Nicolas, né, o nome dele. O Nicolas fechou a porta. Aí o professor assim, Nicolas, abre essa porta agora, senão eu vou ter que ir pegar a chave com o diretor. Aí ele abriu a porta. Aí ele, tipo, ai, era zoeira, que não sei o que. Eu falei, zoeira é o caralho. Eu fiquei muito brava. Muito brava. Aí ele falou assim, calma, tá de TPM? Eu falei, TPM é minha buceta. Mano,
Aí ele pegou e falou assim, sua malcriada, boca suja. Eu falei assim, né? O que mais você vai me chamar de favelada? É porque eu não sou filhinho do diretor, playboyzinho que tem as coisas fácil. Que os professores não faz porra nenhuma com você porque você é filho dele, mas eu tô pouco me fudendo. Se você mexer comigo, você vai ver só. E eu fiquei revoltada da vida, gente, porque ele fechou a porta e ficou todo mundo pra fora. Enfim, aí ele ainda ficou de boa. Beleza. Passou no outro dia, a professora tava dando aula, explicando a matéria, e eu não tava conseguindo prestar atenção, que eu estava prestando atenção, porque eles estavam fazendo graça no fundo da sala. Eu virei e falei assim, meu, dá pra vocês calar a boca? Aí ele me imitou, dá pra vocês calar a boca? Aí eu fiquei tipo, ridículo. Aí ele continuou fazendo mais graça ainda porque eu falei. Aí a professora, por gentileza, que não sei o que, aquele papo de professora, é vocês que precisam, blá blá blá. E aí ela tentou dar aula de novo, ele não calou a boca. Eu virei novamente e falei assim, meu, cala a boca, por favor. E ele não calou a boca. Ok. Quando foi no outro dia, já tinha sido a terceira discussão nossa em uma semana. Quando foi no outro dia, eu estava morrendo de dor na minha cabeça, estava com muita dor na minha cabeça, e ele estava gritando no meu ouvido. Eles estavam jogando truco, a gente estava em aula eventual. Meu Deus! A gente estava jogando truco, eles estavam jogando truco e a gente estava em aula eventual. E aí ele tava gritando muito, gente. Tipo assim, era gritos e gritos e gritos. E outras salas também tava tendo aulas. Então, tipo assim, o professor, daquele jeito, começou a falar assim, por gentileza, falar mais baixo. Por gentileza, falar mais baixo, senão eu vou passar lição na lousa. Fala mais baixo, senão eu vou passar lição. E ameaçando ele não fazer a porra nenhuma. O professor tava era batendo papo com outros alunos. E eu morrendo de dor de cabeça. E esse garoto gritando. Ele era o que mais gritava. Não era por implicância. Ele gritava muito. E aí eu levantei, fui até lá. Eu falei assim, vocês estão com algum problema? Porque assim, vocês estão pior que mulher. Vocês estão gritando muito, porra! E aí ele pegou e falou assim, ai, cala a boca. Aí eu peguei e falei assim, cala a boca você. Quem é você pra você mandar eu calar a boca? Cala a boca você que tá gritando. Aí ele assim, ai, é coisa de homem, sai daqui. Aí eu, coisa de homem? Isso pra mim que você tá fazendo é coisa de moleque? Coisa de molequinho, jogando truco, gritando que nem uma gazela. Aí nisso que eu falei isso, os moleques começou a zoar. Tipo assim, sabe, zoar ele. E aí mexeu no ego dele, né? Aí ele pegou e falou assim, eu vou te mostrar o tamanho do meu moleque. Aí eu olhei pra cara dele e eu falei assim, isso aqui? Porque fulana disse que é isso aqui. Eu sabia de uma menina que ele já tinha pegado na escola, só que ela nunca disse nada. Eu só inventei mesmo. Aí eu falei, porque fulana disse que é isso aqui. Mano, os moleques começou a zoar muito ele. Eu virei as costas, os moleques começou a zoar ele ficou com vergonha. E fui pra minha mesa e abaixei a cabeça. Ele começou a gritar no meu ouvido. Ele veio até a minha mesa e começou a gritar no meu ouvido. Truco! Que é quando eles estavam gritando, jogando, né? Aí ele pegou a carta e jogou na minha mesa assim, ó. E gritava, truco! Ele começou a jogar as cartas em mim. Eu estava com a minha cabeça assim baixa. E ele começou a tacar as cartas com tudo assim, ó, na mesa. E gritar, truco! Provavelmente ele tinha sido desafiado pelos meninos ou ele só foi um otário mesmo. Isso eu não vou saber. E aí eu creio que ele foi um otário mesmo, porque ele era muito bobão mesmo. Era o jeito dele ridículo. E aí, gente, nisso que eu tava assim, eu só fiz assim, ó. Você vai continuar? Aí ele tacou na minha cara, ele pegou as cartas e tacou assim, ó, só que umas duas, pegou assim no meu rosto. Tacou assim e gritou, truco! Na minha cara. Gente, nisso que ele tava, truco! Eu peguei a minha mão e dei, bum, na cara dele. Gente, mas foi certeira aqui, assim, ó, dei assim, ó, pum, na cara dele. E aí, tipo, juro, em câmera lenta dava pra ver, assim, ó, o rosto dele. As babas voando, assim, porque eu virei um tapão na cara dele. E ele era branco. Então isso aqui dele ficou muito feio.